Daniel Schwetz, bom dia, obrigada por aceitar conversar com a Casa da América Latina sobre esta efeméride tão importante que é o centenário de Astor Piazzolla. O Daniel é argentino, nasceu em Buenos Aires, estudou música, composição, autor de inúmeras obras, com muitos projetos, mas está em Portugal desde 1990, onde também compõe, ensina música, está muito ligado ao piano, é o seu instrumento desde o início. O Li que tinha 2 pianos em casa, não é? Cresceu com 2 pianos em casa. Olha, até foram mais. Pronto, posso contar uma história curiosa, mas não sei se é o momento. Que é o seguinte, agora soube, quer dizer, não soube, de pronto percebi que Astor Piazzolla, quando gravou na Argentina para diversos selos, diversos labels, RCA, etc., gravou num estúdio muito importante que é lá chamado Estúdios Ion. Está no site, Ion, I-O-N. Os estúdios Ion foram criados por meu pai nos anos 50. Lamentavelmente, o meu pai, depois com 28, 29, 30 anos, abandonou aquilo, mas aquilo esteve na casa do meu avô. Nasceu na casa do meu avô. Portanto, há aqui uma ligação, não é? Há aqui uma ligação. Um outro dia percebi que havia outro link com Piazzolla, não direto, mas curioso. Só isso. Muito interessante, muito interessante. Sim, o Daniel é filho de um pianista também, não é? Creio que a sua avó era... Há uma família de músicos, o meu pai era pianista, nunca se profissionalizou, mas deu muitos concertos a partir dos 9 anos. E foi aluno do mesmo professor que trabalhou com a Marta Argerich, pianista argentina, enfim, com outros pianistas. Só que, pronto, então, voltando ao piano, na casa do meu avô, do meu pai, havia 5 pianos, só por cada um. Eu tinha lido que na casa do seu pai havia 2, mas na casa do avô haver 5 pianos é quase incontornável, não é? Como é que se sai daí? É quase incontornável. O piano estava lá, 3 pianos de cauda e 2 verticais, pronto. E o Daniel começou logo desde cedo a tocar, ainda antes de aprender música, digamos assim, ali que tinha um móvel grande, de um lado jazz e a brasileira, do outro lado a música clássica, e que o Daniel ouvia e ia tentar tocar antes de saber ler música, portanto entrou na música muito cedo, logo pequenino, não é? De facto, tive alguma resistência a o estudar de forma metódica. Isso aconteceu uma primeira tentativa com 6 anos, eu me lembro perfeitamente com quem trabalhei, mas a minha abordagem da música, como de muitos outros, era ouvir e tocar aquilo que ouvia, reproduzir, buscar os acordes, a melodia, isto, aquilo. Então, como eu consegui ir montando músicas, na altura, eu digo, para que vou meter-me a trabalhar, a estudar, a professor? Só que, pronto, havia coisas que eram, pelo menos, inacessíveis se não fosse com alguma formação, não é? Ou muita formação. Claro, não é alguma, é muita mesmo. Eu li também, Daniel, não vamos, lá está, como estamos aqui para falar do Astor Piazzolla, mas de facto há aqui umas pontes e tive a oportunidade de ler algumas entrevistas suas antes de fazer a minha, não é? E de ouvir, creio que até foi uma entrevista que ouvi sua, onde o Daniel falou do projeto El Borde, que é um projeto seu que desenvolveu na Argentina ainda antes, com mais 4 músicos, ainda antes de vir para Portugal, mesmo antes, creio, um quarteto. O que achei muito curiosa uma frase que diz em relação a este projeto, porque diz: a essência disto era procurar descobrir o que seria depois de Piazzolla, o que poderia ser a música depois de Piazzolla. Portanto, aqui temos, lá está, esta ideia de o que é que pode ser a música depois dele, e isto o que é que nos diz? Diz-nos que a música com Piazzolla, pronto, é um marco, há um antes do Piazzolla e há um depois. Será assim? Quer dizer, como é evidente, nem sou o único, nem aconteceu só na Argentina. Só que nós percebemos o alcance, a dimensão de Astor Piazzolla com o tempo. Quando eu, digamos, manifestei-me dessa maneira,
estamos a falar de 1988. Piazzolla estava vivo, estava a dar concertos, pronto. E eu, como todo pianista e também compositor, sempre estive, de alguma maneira, entre aspas, na bicha de poder vir a ser chamado por Piazzolla para participar, pronto. Mas calhou que o último pianista de Alto Piazzolla, un compositor argentino y pianista, gran pianista, Gerardo Gandini, que era parte do New Tango Sextet, foi professor meu de música de câmara, antes, nos anos 80, 70 e tal. E então acontece que, digamos, tentei, depois de vários projetos, montar algo que tinha, evidentemente, bandoneón, guitarra, baixo e piano, algo que tivesse os reflexos, digamos, por assim dizer, do mundo, digamos, de Piazzolla, do mundo tangueiro, e não podendo esquecer outros que me fazem, que me tocam. Estão a falar do próprio jazz e da música erudita, contemporânea. Ora, como funcionar isso? Também não sou único, há 1000 projetos. Eu fiz uma das muitas tentativas, e a palavra El Borde foi fruto de longas noites de conversa e discussões. Dos integrantes, Ricardo Fiori, o bandoneonista, é uma pessoa com uma cabeça muito especial, e o primeiro título era Umbral, ou seja, algo que desse a ideia de limite, e acabou em El Borde, que é uma ideia também que existe en psicología, en Lacan, una especie de borda entre consciência e consciência, loucura e... Enfim, é isso. Uhum. Para falar nisto, lá está, era o que dizia há pouco, significa que há um antes do Piazzolla e um depois do Piazzolla, porque ele foi de facto disruptivo na Argentina, disruptivo nos outros países onde viveu, com os projetos de música onde se envolveu. O Piazzolla nasceu na Argentina, mas depois foi jovem, criança, para os Estados Unidos, onde viveu durante uns anos. Depois regressou, mas quer dizer, chegou a estudar em França, teve um papel importante de aprendizagem de música em França, e teve de facto, aliás o Daniel há pouco dizia o New Tango, teve de facto esta experiência musical que foi disruptiva e não foi logo aceito unanimemente como sendo uma coisa maravilhosa, pois não? Quer dizer, o que é curioso, eu preparei uma entrevista, um programa especial para Antena 2, eu vi o link, não? E há uma coisa que tive que ler, refrescar um bocadinho muito e conhecer algumas coisas. E Piazzolla, uma coisa que me chama a atenção, todos sabemos que Piazzolla foi resistido pela velha guarda dos tangueiros, não é? E, inclusive o próprio Aníbal Troilo, que foi a primeira grande orquestra com que ele entrou com 19, 20 anos, foi arranjador, não é? Mas o Troilo, ele chegou a ganhar un concurso na radio El Mundo con una música azabache, me interesa, que o proprio Troilo, a pesar de ter ganho e feito, non gostou, pronto. E o Troilo chamábalo gato, a ele, gato, porque non paraba quieto, estaba andando de un lado para outro, era un felino. E então há um comentário, uma frase que o próprio Piazzolla diz, que ele comenta que depois dele, cada vez que ele entregava um arranjo a Troilo decía, gato, hay muchas notas, y constantemente a arriscar, a tirar, a pronto, porque con tanta nota as pessoas não conseguem dançar, e eu quero, então a pessoa diz, mas pronto, a música é para ser ouvida, não para ser dançada. Enfim, e ele chamou ao longo da sua vida vários projetos com New Tango, Quinteto New Tango, novo, que sempre a insistência com a ideia do novo. Portanto, ele provavelmente ele morreu ainda com a necessidade de dizer isto é novo tango. É curioso, não? Apesar de ter já um tremendo sucesso a nível planetário, insistia com esse mote. Que era essa ideia de novidade. Mas, Daniel, para quem não é da música, não está no mundo da música, é ouvinte, o que é que podemos dizer que o Piazzolla trouxe de tão inovador ao tango da Argentina? Quer dizer, para ser mais ou menos breve, não é? Quer dizer, a raiz da música de Piazzolla é sempre
música urbana sempre ajuda, transpira, emana a música de Buenos Aires, e não só Montevideo, pronto, a terra do tango, Rio Platense, música urbana, com todo o... Agora, em que se diferencia a música? Diferencia-se em 3 ou 4 coisas. Quer dizer, para já, esta influência voluntária, não, de alguns elementos trazidos de um Stravinsky, de um Bela Bartók, de um Villa-Lobos, a melodia, a harmonia, de um Ravel, o preciosismo harmônico, de Stravinsky. Stravinsky, eu meti no programa, é assim, o gosto pelos modelos, pelos obstinatos, aquela coisa repetitiva que vemos na Sagração de Primavera, mas uma repetição muito requintada, não é repetir, porque sim, há uma justificação nisso, porque a repetição vamos encontrar até em Bach, os ostinatos, enfim. De Bartók, o timbre, ele utiliza uma forma de escrita para as cordas em que nós reconhecemos de forma evidente a presença do gosto do Salvador por Bartók. Belo Bartók escreveu um monumento, 6 quartetos de cordas, cheios de elementos folclóricos e de uma escrita para cordas maravilhosa. E posso dar um exemplo que meti na rádio, o Folk for Tango, que o Piazzolla escreveu para o Kronos Quartet. O início do Kronos Quartet, tudo é uma espécie de hino ao Bela Bartók. Agora, claro, podemos entrar em pormenores que não vale a pena entrar agora, escritos, Claro, intervalos. claro. Nós sentimos a presença. Depois, há algo que não tem muita explicação, que é a veia melódica. Como dizia Debussy, a veia, a facilidade para criar linhas melódicas que contêm, por um lado, uma profunda, não é fácil, difícil, não é difícil ter afinidade com aquilo. Nós somos conquistados rapidamente, não digo rapidamente, em forma espontânea, mas quando a gente deixa de perguntar-se se algo é ou não é tango, é que aquilo ultrapassou o limite do estilo, da estética. Podemos dizer dele, como podemos dizer de um Villa-Lobos, de um Bach, de um Antônio Carlos Jobim, de um Villegas, enfim, de um Carlos Paredes. Pronto, há um elemento de transcendência. Evidentemente, Piazzolla trouxe uma quantidade importante de conteúdos ou de cargas que vêm de outros mundos e que ele soube trazer para o seu universo, que nós vemos Piazzolla. Qual é a imagem de Piazzolla? Piazzolla toca em pé. Ele toca com o bandeirão em pé. E Aníbal Troilo, todos os tangueiros tocavam sentados, com o estante em frente. Há 2 razões para isso. E tem consequências importantes. Piazzolla tinha um problema no pé, tinha um pé muito mais curto. Sim, Como já sabe, ele foi operado, não sei quando. Então, estando em pé, conseguia evadir isso, mas além disso, tinha um impacto a nível de público e de exprimir a sua música notável. Acho eu e achamos muito. Isso também tem consequências na sua escrita. Isso é um símbolo do pescador de tubarões, não é? Homem de alta mar, um músico que pesca tubarões, mas gosta daquilo, pronto. É um marítimo também. Há essa relação, não é? Ele disse numa entrevista, o Astor Piazzolla, que uma atividade não se dissociava da outra, ou seja, que pescar tubarões estava intimamente ligado à música que ele fazia e vice-versa, o que é interessante, não é? Porque são atividades totalmente diferentes, não têm nada a ver. Não tem nenhum tipo de relação. Tem uma, porque nós vemos, se nós analisamos de alguma maneira, se quisermos, isto é para musicólogos, se calhar, não? Que se digamos, o gesto de Piazzolla como intérprete, o aspecto, o que ele transpira, e nós vemos uma segurança, vemos uma solidez, uma organicidade nisso. E eu vou dizer uma coisa, porque eu não toquei com Piazzolla, mas toquei com músicos que foram músicos de Piazzolla. Não do quinteto, mas do octeto que ele teve. Então, o que acontece? Acontece que Piazzolla, nos ensaios, era muito, muito difícil. Era muito antipático. A cara de cão. Era mesmo cara de perro, diríamos em castelhano. Era insuportável. Quando as coisas
alcançavam o estatuto que ele pretendia, aí era outro Piazzolla. Mas até lá chegar era muito complicado. Exigente, era muito exigente. Também li que podia acontecer ele mudar, os músicos ficavam aflitos porque podia acontecer ele mudar o alinhamento pouco tempo antes dos concertos. Portanto, aquilo Isso que sim. tinham ensaiado não dizia agora vamos tocar outra coisa. Podia acontecer isso. Acontecia isso, acontecia mudar a ordem, mudar o tema. Não, estes três vão embora, estão os três, mas pronto, evidentemente que ele pode fazer aquilo porque tinha repertório ou materiais para fazer, mas é uma surpresa inesperada. Por exemplo, uma das coisas, com este último pianista, ele teve vários pianistas, todos muito bons, Gossi, Mansi, enfim, Dante Amicarelli, mas o Gerardo Grandini, ele convidou a um pianista que era, como dizer, era um grande risco, porque ele estava a convidar a um grande compositor argentino de música definitivamente contemporânea, mas além disso um pianista feroz, era um TGV. Gerardo Gandini lia a lista telefônica. Eu fui aluno dele, eu vi ler partituras para 4 mãos, à direita e à esquerda, e ele separou os olhos, não sei como ele fazia para ler aquilo. E então Piazzolla pedía-lhe, por exemplo, aqui, olha aqui, méteme um bocadinho mais prokofifiano, não tanto, aqui um pouco mais Ravel, e aqui Stravinsky, e o Gandini ia lá. Pronto, Piazzolla disfrutou muito de ter um parceiro assim a um nível, a um estatuto bestial. Não? Ele metia pessoas que podiam concorrer com ele, grandes músicos. Pronto, essa era a ideia, não? Isso mostra o grande artista que era o Piazzolla. É muito interessante essa ideia de juntar-se a pessoas que podiam concorrer com ele. É muito interessante essa ideia. Daniel, há também características biográficas na vida de Astor Piazzolla que têm a ver com alguma dificuldade a nível social da família dele nos tempos iniciais, quando ele viveu nos Estados Unidos, em Nova Iorque, na zona de Little Italy, não é? Portanto, ou seja, não foi uma vida linear. O pai dele ofereceu-lhe um bandoneon quando ele era 4 anos, não era? Ou 9 anos, mas acho que fez um esforço, não é? Para pagar esse bandoneon, houve ali um investimento, não foi fácil, não foi uma coisa fácil. Ou seja, o que eu quero dizer queria perguntar-lhe se considera que uma vida mais atribulada do ponto de vista do enquadramento social e das dificuldades económicas que eventualmente viveu e de alguns truques que teve de fazer mesmo com a família teve de fazer para ultrapassar essas dificuldades, do facto de o Astor Piazzolla ter assistido a isso desde cedo, se acha que isso acaba por se traduzir depois na música que ele faz, se o percurso pessoal também tem alguma repercussão na música que ele virá a fazer? O que eu penso que há digamos, dois elementos, ou seja, que se juntam. Por um lado, há uma frase que diz: o que a natura não dá, ninguém provê. Se não há, na alquimia, para fazer ouro, tem que haver ouro. Do nada não se faz ouro. Tem que haver, nem que for um bocadito. De facto, ele vivia num apartamento sobre um café de mesa de bilhares. Em um bairro Little, acontecia de tudo. Entre isso, máfia, etc, etc, etc. O pai comprou-lhe um bandoneon porque ele ouvia na rádio tango, música argentina e jazz. Era tango e jazz. E são dois componentes importantíssimos. Não? Desde pequeno era ouvir a Gershwin, o grande, e o tango, o D'Arienzo, etc, etc. E o pai comprou-lhe o bandoneon com a ideia de algo que ele não sabia o que ia acontecer. Fez um esforço, acho que foi $25 na altura, que era bastante caro, mas não era impossível, e trouxe um bandoneon. Ele estudou piano e bandoneon com um amigo do pai, lá em New York. Ele foi ver a Gardel, levou-lhe a estatueta, o pai fez em madeira uma estatueta, como sabe, com um bandoneonista, chegou a Gardel e algo, não é que isso tenha sido um signo, mas de facto tem que haver algo que coincida muito especial para que um garotinho de 13 anos vá ver a Gardel, e Gardel lhe diz: tu tocas bandoneon, mostra-me. Ele foi a casa a correr, a preparar uma série de músicas e, entre outras coisas, levou-lhe uma versão da Rhapsody in Blue de Gershwin
para bandoneón e tocou alguns tangos. E então Gardel disse, olha, então convidou-lo, como sabemos, para participar no filme El Dia que Me Quieras, como vendedor de jornais, mas isso para quê? Para que ele tivesse algum dinheiro extra para... Mas depois convidou-lo e Piazzolla acompanhou-lo, a Gardel, sem chegar a aceitar, graças a Deus, a turnê, porque todos sabemos que foi fatal. Houve um desastre de avião, sim, ninguém Tem sobreviveu. Inclusive há um capítulo que acho interessante, que o título que o Piazzolla mete às miles, eu não sei quantas, já li 2.000, 3.000, pronto. Ele tem título, cada nome tem um porquê, vem de algo que não é gratuito. Não? Há uma ligação, há uma ligação. Violentango, Amelitango, Meditango, enfim, são títulos. O Daniel, como já dissemos, é músico, compositor, muitas obras escritas, muitos espetáculos feitos, colaboração com muitos sítios diferentes aqui em Portugal. Também se sente influenciado pela música de Astor Piazzolla quando está a compor? É seguinte, a realidade é esta, vou contar o que me acontecia a mim nos anos 90, em alguma entrevista, em algum concerto, enfim. É evidente que eu vinha, o primeiro impulso para vir a Portugal era tentar que o quarteto, o borde que eu tinha, tivesse alguma coisa aqui fora, mandei a festivais, Montreux, enfim. A questão, bueno, finalmente fui instalando-me aqui e que, veamos, apareceram diversas hipóteses de fazer trios, de arranjos, rapidamente fiz arranjos para todo o CD do quarteto, tudo Piazzolla, para quarteto de saxofone. Então, a imagem de Daniel era a de não só tangueiro, senão piazzoleiro. Então, eu estava como forçado a exprimir ou a mostrar a minha piazzolez. E, de facto, quer dizer, quando em muita música temos a influência de Piazzolla, às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, mas muitas vezes tal influência não aparece, porque não, digamos, não faria sentido em algum contexto. Mas considero que uma parte importante daquilo que fui fazendo quando estou no âmbito da música urbana, da música, entre aspas, porteña, tangueira, e sobretudo muitos dos projetos em que participo como pianista, evidentemente aceito gustosamente aquilo que o Piazzolla regou, digamos, em forma expansiva para todos nós, não é? E considera que essas sementes que ele deixou para muita gente se vêem na música em geral, ou seja, que há, digamos, muitos, não sei se discípulos, mas herdeiros de Piazzolla na música que se faz hoje? Considera que existe? Eu não digo só na Argentina, digo no mundo. Claro, sí, de pronto ya ahora que con esta situación de Piazzolla vengo a recuperar y a ver un bocadillo lo que acontece a nivel planetario. Nós temos quintetos, quando Piazzolla morreu, apareceram quintetos Piazzolla no mundo inteiro. Quintetos. A formação exata, os arranjos exatos, etc. Claro, considerar, há uma diferença. Sim, tinham que ser Piazzolla e Bartók, porque falamos hoje dele. A música Bartók está escrita, toca-se como está escrita. Tudo. A música de Piazzolla, como a de todos os tangueiros e os jazzistas e a música brasileira, nós temos um material de base e cada intérprete normalmente faz a sua versão, o seu arranjo. É o normal. É menos normal fazer o mesmo arranjo que fez Piazzolla, porque eu não posso considerar a versão de 3 minutos com a realidade de Piazzolla dos concertos como um quarteto ou um sexteto de François Poulenc ou de quem for, porque não é igual. Apesar de ser igual, não é igual. É menos natural fazer exatamente como fez Piazzolla, que fazer uma versão a partir daquilo. E versões temos muitas e muito boas no planeta, em Finlândia, na Holanda, na Alemanha, e na Argentina. Bueno, na Argentina pronto, porque sobretudo o instrumento de Piazzolla cresceu muito, muito
na Argentina, e não só. Temos grandes bandeiristas argentinos no Uruguai, em Peru, em Bolívia, no Brasil. Pronto, é uma loucura de grandes instrumentistas. Portanto, é normal, ou é, digamos, é natural que o ímpeto e as características da música de Piazzolla, de todo ponto de vista, o fraseado, a liberdade expressiva, a harmonia, o arrangismo, se quisermos, apareça em várias circunstâncias. Claro que é uma influência importante e vê-se em muitos registros. E mundial, como dizia, global, não é? O que também é interessante, aliás, se nós fizermos uma busca na internet, percebemos que há uma série de iniciativas a acontecer pelo mundo, precisamente para assinalar até este efeméride deste ano, que tem a ver com o centenário de Piazzolla. E o Daniel está ligado a algumas que vão acontecer em Portugal. Quer falar-nos sobre os projetos que vão acontecer cá para celebrar este centenário? Eu estou a falar aquilo que me concerne, com certeza. Claro, os seus, claro que sim. Quer dizer, eu, quando começou o ano, em janeiro, e começou a haver este novo confinamento, fica, que se de pronto, tardiamente, porque eu acho que foi, de pronto digo, mas este é 2021, a Piazzolla nasceu em 1921, assim, com algum atraso, digo, pronto, vou tentar criar qualquer coisa. A primeira coisa que eu fiz é ligar, ou seja, contactar ao João Almeida, da Antena 2, que já fiz algumas coisas com ele e o diretor da Antena 2, e propus-lhe fazer, enfim, um programa especial ou qualquer coisa, ou um programa. E finalmente, depois de conversas, pronto, para o 11 de março, hoje é dia 9, é decir, quinta-feira, o próprio dia, um programa especial às 9 da noite, 1h45, faço uma revisão de muitas coisas, mas podia ser feito de muitas outras maneiras. Fiz uma versão desse programa. Outra iniciativa que eu lancei é a de fazer, criar, produzir, ou, enfim, um congresso, uma tribuna à volta da figura de Piazzolla, no âmbito da Universidade Nova, que tem um Centro de Estudos Sociais e Musicais, CESEM, no qual eu sou colaborador. Então, em princípio, para outubro, depois das férias, ainda esperemos que não haja muitas regras e podemos fazer misto, presencial e não presencial, ver uma série de exposições, um dia, 2 dias, logo se vê, de um congresso internacional Piazzolla, com pessoas convidadas da Argentina, Uruguai, Brasil, enfim, de Espanha. E a outra que lancei muitas que não tiveram resposta, como é evidente, não? Mas foi a de reproduzir a operita de Piazzolla, Maria de Buenos Aires. E então correu muito bem, e vai acontecer, vai haver 3 recitas, para já pode haver alguma outra, em 3 sítios diferentes, em Alcobaça, em Castelo Branco, e depois no meio de agosto no CCB. E isso me tem bastante ocupado por uma única razão, é perceber o melhor possível o libreto. O libreto é um labirinto. Garanto-lhe que é um labirinto. Não há José Cardoso Pires, não há Miguel Torga que consiga ser tão. É uma coisa muito complexa. Estou a pedir. Claro que se percebe, tem palavras, termos, é irregular, assimétrico. A gente diz Maria de Buenos Aires. É decir, Maria de Buenos Aires. É decir, eu estou fascinado com a ideia de montar isto, já temos o elenco, temos o espaço, temos os apoios, pronto. Mas eu tenho que responder por isto da maneira mais sólida possível. Se eu agora tivesse que explicar o argumento, o plot, o guião, só se for muito sinteticamente. Mas ainda estou a trabalhar nisso. E estou a pedir muita colaboração a escritores, porque o Horácio Ferrer, que foi o parceiro de Piazzolla, eles fizeram isto em 68, não? Foi estreado em 68, que o mesmo ano de maio de 68, havia Vietnam, havia Martin Luther King, foi assim, enfim, uma época curiosa, intensa, diferente desta, mas não, enfim, muito especial. Woodstock, a chegada à Lua, enfim. Então ele fez um libreto e apresentaram isto em um sítio muito pequeno, chamado Sala Planeta, um espaço com, eu acho que não tinha mais de 150 lugares,
num local no centro de Buenos Aires, com uma aceitação de público razoável, com uma crítica muito assim, tapando-se o nariz, mas acabou por ela sozinha ir crescendo e ninguém imaginaria, nem o próprio Piazzolla, que, digamos, esto já se fez nos grandes teatros de ópera do planeta em versões atualizadas que só fazem, para o argumento que eu lhe contei, a música original pode ser tomada, não modificada, mas o espírito está lá. Portanto, a Maria de Moisés é o projeto mais interessante no qual estou metido neste momento e estou muito grato por poder estar nisso, não? Aguardamos, não é? 3 sítios, Alcobaça, Castelo Branco e depois Lisboa, CCB, em agosto, sim. Não é? Já ficam esta dica. Alguns em finais de julho e o outro em agosto, não sei se Daniel, para terminar, eu li o texto que o Daniel escreveu sobre o programa da Antena 2 que vai passar no dia 11, no dia do centenário, à noite, e há aqui uma citação que me pareceu interessante e que é uma boa deixa para eu lhe fazer a minha última pergunta, porque o Daniel escreve a dada altura que o recentemente falecido Chico Corea diz, a propósito de Astor Piazzolla: "The great Astor Piazzolla opened many musical doors for me and so many musicians who were touched by this music and the emotional intelligence of his compositions." O grande Astor Piazzolla abriu muitas portas musicais, abriu-me a mim e a tantos músicos que foram tocados por esta música e pela inteligência emocional das suas composições. Isto disse o Chico Corea. Um bandoneonista argentino que está a viver em Portugal, chamado Martino Suede, com quem eu também tive a oportunidade de conversar a propósito deste centenário, quando eu lhe perguntei no final da conversa, porque é que as pessoas deveriam ouvir Astor Piazzolla na opinião dele, ele disse uma ideia muito interessante, disse que a música de Piazzolla era como se fosse pintura, como se fosse uma pintura sobre Buenos Aires e disse que era também magnético, era como se fosse um ímã. Para si, Daniel, concorda com esta ideia da pintura? Porque é que as pessoas deveriam ouvir, em sua opinião? Quer dizer, com toda honestidade, não posso deixar de coincidir com a ideia de imagética, de imagem visual. E concordo, sem dúvida, com as palavras de Chico Corea, quando ele diz a inteligência da emoção ou a emoção inteligente. Seja o que for, nós sentimos um traço, uma impronta, uma marca muito importante de algo instintivo, de algo que vem de algo que transcende o acto puramente intelectual. Ou seja, a música em Piazzolla surge de uma maneira muito especial, muito espontânea, se quisermos, e é claro que é magnética. Eu tive sorte de assistir ao concerto de Piazzolla, um concerto no ano 75, no Coliseu. Eu era pequeno, era adolescente. E o concerto tinha 2 partes. Uma parte era o octeto elétrico, com o filho dele, enfim, etc. E outra parte o quinteto. E eu lembro-me digamos, a pessoa sai de lá e fica vários dias com qualquer coisa à volta de nós. É decir, algo. Claro que acontece-me isso com pessoas, como me aconteceu em 79, quando Bill Evans visitou a Argentina e fui a ver no mesmo dia 2 concertos, porque ele tocou às 7h30 e às 9h30, e eu entrei às 7h30, primeiro entrar, sem pagar, não sei como, alguém me fez entrar, e quando era a segunda parte, fiquei escondido detrás de uma cortina, para não sair, poder ficar uma segunda vez. Esse concerto marcou-me. Marcou, ¿qué significa? Algo no que continúa a dar voltas y que emocionalmente, fisicamente, fica en nós, fica. E isso é a magia da verdadeira arte. Não? Posso dar outro exemplo, falando de imagem. Há muitos anos fui com a Sílvia, minha mulher, a Paris, porque havia uma exposição de Kandinsky, do Georges Pompidou. Fuimos a dar-nos um banho de Kandinsky e eu não conseguia sair do Georges Pompidou. Cada vez que ia à porta para sair, voltava a entrar. Não conseguia, não posso abandonar isto. É tanta música, tanta impressão. Pronto, só para acabar,
não sei se sabe, o Martín Suel vai ser o banderonista de Maria de Buenos Aires, que aliás já lhe contou ele. Não, não contou, não contou. Portanto, olha, Então, está a Leão, ver, que interessante, está mesmo tudo ligado. Daniel, muito obrigada, gostei muito, gosto muito dessa ideia de a música ficar depois, não é? E concordo consigo, acho que acontece com outras artes também, além da música, com coisas que lemos, com filmes que vemos, ficamos lá, eles ficam connosco, não é? Ficam depois. É muito interessante essa ideia. a tendência da arte pura, quer dizer, na literatura lemos um poema e de pronto ficamos com aquilo, enfim, de forma muito especial, e se quiser, dou-lhe uma frase de Borges, literatura, ele tem, em um poema diz, será por isso que la quiero tanto. Daniel, muito obrigada, foi um prazer conversar consigo, até breve, obrigada. Igualmente, muito obrigado, prazer. Obrigada. Obrigado.